Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar e estamos de volta com mais um programa, uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje queremos encorajar milhares de pessoas a enfrentarem seus problemas, seus gigantes, com muita fé. Ao ver a coragem de Davi enfrentando um homem com quase 3 metros de altura, ficamos impressionados com sua coragem. Parece que ele não sabia o risco que corria, e não sabia mesmo. Sua fé era tão grande que não considerou o perigo. Só pensava na grandeza de seu Deus. Sua motivação era defender seu povo, por isso sua ousadia e coragem foram maiores que aquele gigante. Enfrentamos muitos gigantes em nossas vidas. Mas afinal, o que é um gigante? São situações maiores do que nós. Um problema que parece não haver solução. Você já enfrentou um gigante? Vamos ver um exemplo na Bíblia Sagrada, quando lemos o texto em 1 Samuel, capítulo 17, e a partir do verso 48, nos diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Para enfrentarmos problemas maiores que nós, sugiro que você lembre das vitórias, tudo aquilo que você já conquistou. A memória de Davi o ajudou nesse momento. Ele se lembrou das vezes que enfrentou ursos e leões para defender o rebanho de ovelhas de sua família. Para ele, um homem não seria nada, comparado à ferocidade de um leão e à força de um urso. A mesma energia que o invadiu quando viu suas ovelhas sendo atacadas por um urso ou leão, voltou ao seu coração nesse momento para, com a força de Deus, defender o seu povo. Se ele pensasse nos arranhões e talvez mordidas que recebeu nesses combates, certamente desanimaria. Mas não se importou com as cicatrizes que por acaso tivesse. Estava agora concentrado na vitória. Vencer era seu único foco. Como Davi, precisamos colecionar vitórias. Sempre lembrar as bênçãos que recebemos é um exercício que fortalece nossa fé. Então, pare de lembrar e contar derrotas e problemas. Comece a falar das bênçãos que já recebeu do Senhor e muito mais você receberá. Seu coração vai se encher de fé e ter dessa forma muito mais coragem para enfrentar tudo e vencer. Antes de prosseguirmos, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, CFC Salgado Filho. E como empresas de apoio, estão conosco Teva, moda masculina, e loja Erefinem. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Você se lembra de alguma vitória que Deus te deu? Seja ela quando você era adolescente, agora já casado, solteiro. Lembre-se, isso trará um grande benefício para motivar a sua fé. Eu quero também destacar para que
você seja uma pessoa autêntica. Um grande perigo para os homens e mulheres de Deus é perder sua identidade não sendo verdadeiro. Copiar o que os outros fazem é um exemplo disso. Às vezes queremos mostrar algo que não somos e por isso caímos em grande perigo. Davi foi chamado para tomar precauções antes do combate. Todos queriam que ele usasse uma armadura de guerra, mas ele nem sabia o que era isso. Até tentou usar, mas viu que não daria. Se ele tivesse um espelho ali, olharia e acharia, quem sabe, até bonito, mas não combinava com ele. As pessoas ao redor olhavam para ele e o viam fraco. Porém, Deus e o próprio Davi olhava para dentro de si e enxergava uma grande fé, uma força enorme capaz de vencer. Talvez nesse momento você esteja enfrentando um grande gigante, uma doença, uma crise, uma ansiedade que você não tem conseguido vencer. Eu quero dizer que hoje, agora mesmo, é possível você vencer através da fé. Espera aí, pastor, que fé é essa? A fé no Filho de Deus. A Bíblia nos fala, mostra claramente que nós podemos ter fé em muitas coisas. Fé num ídolo, fé num líder, mas o que nós precisamos para vencer é a fé no Filho de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Reitero, nós precisamos crer do jeito certo. E o jeito certo para a gente conquistar todas as coisas é crermos em Jesus. Ao enfrentar um gigante, não caia na armadilha de vestir armaduras que não são suas, apenas para parecer grande ou um pouco maior do que você é. Seja você mesmo, pequeno ou fraco, não importa. O que vale é o que está dentro do seu coração. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, e sim com o que você sabe e com o que Deus disse a respeito de você. Sim, você vai vencer. Não importa como os outros te veem, e sim como Deus está contemplando você exatamente nesse momento. Você tem se escondido atrás de algumas armaduras? Cuidado! A partir de hoje, tome uma decisão de ser autêntico, porque você é capaz. Também quero destacar que é muito importante você confiar somente em Deus. Através do texto, vemos que Davi não confiou no grande exército do rei Saul, nem em seus irmãos que ajudassem, e nem em si mesmo dizendo-se capaz. O tempo todo, ele só declarou palavras de fé em Deus. Ele dizia que o Senhor te entregará nas minhas mãos. E não que por sua força venceria aquele gigante. Sua confiança em Deus é tão grande que foi desarmado, pois não havia espada alguma em sua mão. Muitos cristãos pedem a Deus uma bênção e no momento que alcançam um pouco de prosperidade, começam a ficar arrogantes e se achando muito sabidos. Isso é um engano. Não podemos confiar em nós mesmos. Um gigante terrível que tem derrubado muitos servos de Deus é o orgulho. Foi por ser orgulhoso que Satanás caiu do céu. É isso que nós lemos em Isaías, capítulo 14, e o verso 12. Para enfrentar os gigantes da vida, precisamos saber que não estamos sozinhos e que nosso Deus é maior que tudo. Se formos para a guerra confiando apenas em nossos recursos e capacidade, voltamos derrotados. Se lutarmos com esperança em Deus, sempre seremos vencedores. Você tem confiado em Deus ou em sua capacidade?
Melhor que autoconfiança é a confiança em Deus. Você pode vencer qualquer gigante. Os gigantes se levantam diante de nós, mas caem diante da grandeza do soberano Deus. Quando você ouve uma mensagem como essa, é o Espírito Santo de Deus trazendo novos recursos, ferramentas para que você encare esse gigante e vencendo ele do jeito certo. Pelo poder que há no nome de Jesus, aprendemos através da Bíblia que toda essa impossibilidade que talvez se instalou no seu casamento, na sua família, na sua empresa, na sua fé, tudo isso é possível vencer com fé no Filho de Deus. Faça isso, tenha a sua própria experiência, uma experiência de vitória. Não se esqueça as bênçãos que recebeu de Deus. Elas te preparam como uma escada para um pódio. Receber uma vitória de cada vez até ser totalmente vencedor. Seja autêntico. Reconheça seus limites e capacidades. Não copie os outros. Faça o que Deus colocar em seu coração, mesmo que ninguém entenda. Além disso, tome cuidado com excesso de autoconfiança e o erro de colocar sua esperança nos outros para não se decepcionar. Não caia na tentação de fazer o que as pessoas querem que você faça. Cumpra somente a vontade de Deus. Meus irmãos e amigos, quando lemos a Bíblia, quando confiamos na palavra de Deus, vamos aprendendo a viver segundo a soberana vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Os gigantes que se levantam contra nossas vidas são problemas diversos. Existem muitos recursos úteis para a solução de problemas. Por exemplo, o tratamento de saúde é um recurso para quem passa por uma enfermidade. A justiça é um recurso para quem precisa resolver uma causa. O dinheiro é o recurso para adquirir o que se precisa. Mas todos esses recursos são finitos e se esgotam com o tempo. Além de não serem renováveis em todos os momentos, em muitas circunstâncias. O nome de Jesus é o único recurso que não tem limites. Jesus havia ensinado os apóstolos sobre o poder de poder usar o seu nome e ordenou que fizessem tudo pedindo em nome de Jesus. Leia, pegue a sua Bíblia e acompanhe, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 24. Você vai se surpreender. Mas, até então, mesmo depois do Pentecostes, os discípulos não haviam usado esse recurso deixado por Jesus. A primeira vez que fizeram isso foi ao curar um homem diante da Porta Formosa e, a partir de então, não deixaram nunca mais de recorrer do uso ao nome de Jesus. Você já clamou o nome de Jesus? Pense por um instante. Talvez você já tenha clamado a tantos nomes, divindades, pessoas que deram dicas, sugestões, mas a partir desse programa, estou trazendo a você essa ferramenta poderosa. Clame o nome de Jesus. Podemos aprender alguns recursos infinitos com o nome de Jesus, e isso mesmo comparando com as experiências que o apóstolo Pedro nos deixa no livro de Atos, capítulo 3 e 4 também. O nome de Jesus é um recurso para a cura. Grave bem isso. A primeira vez que os discípulos usaram o nome de Jesus foi quando viram um homem caído, pedindo esmolas.
Estava lá, colocado na porta do templo. Vemos através da Bíblia Sagrada que, num ímpeto, quando Pedro e João viram que não havia recurso para a situação daquele homem, que nem sequer tinha mais esperança de ser curado, eles então usam o nome de Jesus. Eles declaram a cura para aquele homem e o milagre aconteceu. Qual é o milagre que você precisa hoje, nesse exato momento? Ouça, meu amigo, Jesus está presente para tornar possível esse milagre. No momento em que você crê, no momento em que você declara o nome de Jesus agindo por você assim, assim e assim, você especificando, pode ter certeza, uma cura, uma porta que será aberta, a liberação do perdão, que quem sabe há muitos anos está presa, tudo isso acontecendo agora, pelo poder do nome de Jesus. Uma outra grande verdade é que o nome de Jesus traz fé. Quando lemos em Atos 3,16, o nome de Jesus realiza a nossa fé. Quando perguntaram para Pedro e João como conseguiram que aquele homem fosse curado, eles deixaram bem claro que foi somente pela fé no nome de Jesus. Até então as pessoas usavam muitos nomes de Abraão, Isaque, Jacó, mas nunca aconteceu algo parecido. Isso mostra que somente Jesus merece que tenhamos fé em seu nome. Eles tinham plena confiança que ao pronunciar o nome de Jesus, todo o seu poder seria manifestado como prometera. Você tem fé no nome de Jesus? Não tenha fé em outro nome. Creia somente em quem pode verdadeiramente te ajudar: Jesus. Pela Bíblia, vemos que o nome de Jesus tem muito poder, um grande poder. Eu diria um incomparável poder. Quando perguntaram aos apóstolos que poder era aquele que curou o homem paralítico, eles deixaram claro que o poder estava no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder inquestionável de realizar o sobrenatural. Mais do que isso, o nome de Jesus traz salvação. Além de curar, ser fonte de fé e poder, o nome de Jesus também salva. Mas, pastor Edgar, o que é isso? Salvação? Ser salvo do quê? Ser salvo da condenação. Acima de qualquer solução que Deus quer trazer agora para dentro da sua casa, para a sua vida, ouça, meu amigo, Deus quer te salvar, porque temos uma vida eterna pela frente. E é aqui, nesse tempo, enquanto peregrinamos pela terra, 60, 80, 90 anos, mas é aqui que escolhemos aonde passaremos a eternidade. Eu não sei se você tem parado para pensar, mas quem sabe agora com esse programa você deu uma paradinha. Você vai passar a eternidade em algum lugar. E só existem, segundo a Bíblia, duas eternidades: céu ou inferno, com Deus ou com o diabo. Você pode pensar que é mitologia, é uma fantasia, mas não. Meu amigo, o inferno estará cheio de pessoas boas. Sim, isso mesmo que você ouviu. Porque as pessoas serão condenadas não pela vida que tiveram aqui, se foram bem comportadas, queridas, com boas obras. Porque a Bíblia nos mostra que a salvação é pela fé, não é pelas obras. A nossa salvação, a nossa vida eterna, vem pela fé no Filho de Deus.
quando reconhecemos que somos frágeis, que somos pecadores e que carecemos do perdão de Deus. Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que toda pessoa, eu, você, que crermos em Jesus, seremos salvos. Valeu? Pense nisso. Temos uma eternidade pela frente. Quando passamos por uma situação de risco, também podemos clamar ao nome de Jesus, pedindo socorro, que Ele prontamente vem nos salvar. Mas a salvação é para a vida eterna, livrando-nos da morte e da condenação. Você já foi salvo pelo nome de Jesus? Somente o nome de Jesus tem poder para salvar. A Bíblia nos mostra que quando entendemos o Evangelho e confessamos isso, admitindo que fomos transformados pelo poder de Deus, nós então nos tornamos filho de Deus. Pela Bíblia, vemos que não é o nome de Pedro, Paulo, Maria, Moisés ou qualquer outro profeta. Só Jesus tem um nome que está acima de qualquer nome. Sim, o nome de Jesus traz proteção e segurança. Vemos nesse contexto que os fariseus proibiram os apóstolos de pronunciarem o nome de Jesus, porque tinham medo de que mais pessoas poderiam crer e nas coisas que poderiam acontecer. Sabiam que o nome de Jesus tem autoridade de defender seus servos. O diabo sabe que o nome de Jesus o expulsa de lugares e da vida de pessoas. E é por isso que ele procura manter muitas pessoas longe desse nome poderoso. Ei, amigo, você está precisando de proteção? Peça a cobertura no nome de Jesus. Você que sente medo de noite, você que tem calafrios, ouve barulhos estranhos, coisas estranhas acontecendo envolvendo a sua família, clame o nome de Jesus e tudo mudará. Se você acha pouco sobre tudo isso que estamos falando, observe também na Bíblia Sagrada que o nome de Jesus opera milagres. Quando os apóstolos realmente entenderam que se prosseguissem falando o nome de Jesus, muitos milagres continuariam acontecendo. Então, eles oraram a Deus e pediram uma autoridade maior. E é justamente isso que acontece sobre a vida de todo aquele que crê. Eu creio. E Deus tem liberado sobre a minha vida uma autoridade para poder abençoar pessoas. Você que precisa, venha. Esteja conosco na Igreja Brasil para Cristo, todas as quintas, 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Estaremos liberando sobre a sua vida uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, para você também vencer. Desejo concluir essa mensagem dizendo que todos os gigantes podem ser vencidos com fé em Jesus. Falar em nome de Jesus significa declarar algo que seja da vontade de Deus. Falar no nome de Jesus é você compreender que um dia um alto preço foi pago lá na cruz para poder abençoar você e toda a sua família. O nome de Jesus tem todo o poder, porque Ele é o único mediador entre Deus e o ser humano. Hoje mesmo, abra o teu coração, entregue sua vida para Cristo. Compreenda que Jesus é o único mediador entre o ser humano e Deus. Jesus está sentado à destra, à direita do Deus Pai. E quando você ora, quando você faz uma súplica em nome de Jesus, esse Cristo vivo intercede ao Pai, dizendo: Pai, eu fui lá na terra, dei a minha vida, derramei o meu sangue precioso
E essa pessoa que está assistindo agora o programa Com Fé é Possível está crendo, está se humilhando, está se arrependendo de seus pecados. Ajuda ela, cura ela, transforma ela. E é justamente isso que Jesus está fazendo agora na vida de todo aquele que crê. Eu quero orar por você. Se for possível, feche os seus olhos, junte suas mãos e ore junto. Poderoso Pai, querido Deus, muito obrigado por mais uma mensagem que trouxemos para todos os telespectadores. Oramos agora por cura, por milagre, por solução. Eu oro, poderoso Deus, pela restauração de casamentos, pela aproximação de pais com filhos, com a família toda sendo envolvida numa atmosfera de poder e solução. Soberano Deus, olhe agora para dentro do coração dessa pessoa que está clamando verdadeiramente por grandes bênçãos em sua vida. Eu profetizo essa bênção acontecendo em nome de Jesus. Amém. Glorificamos a Deus por mais um programa e queremos reforçar o convite para você vir conhecer, venha conhecer a Brasil para Cristo, uma igreja bíblica, uma igreja que ensina você a orar, a conhecer mais de Deus e a tomar decisões sábias, corretas. Conte conosco, junte os seus amigos, a sua família e venha conhecer. Deus mudará a sua vida para melhor. O endereço está aqui na tela. Rua Torres Gonçalves, 696, bem no centro da cidade, com estacionamento fácil e a bênção garantida por Deus. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.